Eu vim gravar aqui um reading vlog da noite. Quero ficar mais ou menos 1h30 concentrada em recuperar algumas leituras que era para eu ter feito na semana passada. E aí, enfim, a vida aconteceu e eu não concluí essas leituras. E desde ontem e hoje e amanhã eu vou me dedicar em tentar recuperar um pouco esse tempo. Ainda falta, teoricamente, eu ler isso aqui, mas eu dei uma modificada na minha rotina dessa semana. Então, ontem eu botei pra ter lido 2 capítulos do Don Quixote, e aí hoje ler mais 2. E aí eu comecei esse, mas não deu pra eu continuar. E agora, então, eu vou me dedicar a ler esses 3 capítulos. Terminar essa página do artigo do Schwartz, que eu já li metade, e ler mais um conto do Chamadas Telefônicas. E depois vou escrever esse texto pro meu estágio que eu tenho que escrever. Tô aqui com um chazinho de boldo, porque desde ontem de noite eu comecei a ter dor de barriga, assim, um mal-estar, como se fosse um tipo de infecção, porque eu fiquei até com febre durante a madrugada. E aí hoje já não tive febre, mas ainda tô me sentindo um pouco mal. Eu comecei lendo um texto do Roberto Schwartz, que se chama As Atualidades, os Altos e Baixos de Bertolt Brecht, algo assim. Esse texto tá sendo a grande pedra no meu caminho. Na verdade, eu comecei a ler esse texto em abril e aí aconteceu uma série de coisas. Meu padrasto ficou doente, minha mãe ficou doente, eu fiquei doente. E aí eu resolvi interromper meus estudos e produção do TCC. Isso já faz um mês. E tudo bem, né? Estamos em pandemia, então foi difícil pra mim aceitar e ainda tô tentando ter gentileza comigo mesma de que estou na pandemia e ao mesmo tempo tendo que fazer o TCC. E eu não adivinhava, ninguém adivinhava que eu ia fazer o TCC e ia acontecer uma pandemia e que eu ia ficar doente. Então, às vezes eu fico bem triste porque quando eu penso que eu tive que passar esse mês inteiro parada. Mas depois eu me acho meio egoísta porque, na verdade, tá acontecendo tanto absurdo no Brasil e tanta coisa e tudo isso. E como a minha orientadora mesmo falou, eu deveria dar... Na verdade, quando eu falei pra ela que eu tava doente, ela falou assim: olha, não pense no seu TCC agora, pense em ficar bem, se curar e ficar saudável. E mesmo a minha orientadora me orientando a falar isso pra mim foi difícil. E bem, esse texto, o que é que tem a ver? Esse é um dos textos mais difíceis que eu já li na minha vida, assim. Então, eu coloquei a minha meta para ler uma página por dia, porque eu realmente não estava conseguindo entender quase nada do que ele falava. E então, eu aceitei que eu não estava entendendo e, ao invés de tentar engolir o mundo inteiro, que eu não estava conseguindo agora, eu resolvi colocar uma página por dia. E hoje, agora, nesse momento desse vídeo, finalmente eu consegui avançar um pouco mais, ignorando algumas partes que eu não estava entendendo, porque, na verdade, eu precisava ler esse texto mais para uma visão, sei lá, geral de um determinado assunto, mas talvez eu nem use tanto ele. E aí, depois de terminar este texto, eu resolvi ler um pouco desse livro, Chamadas Telefônicas, do Roberto Bolonio. É um livro que eu tô lendo, assim, por prazer, digamos assim. Não é pra nenhum estudo, nem pra nada da faculdade. E esse conto que eu li, achei meio polêmico, porque mexe com algumas questões que eu não vou saber falar agora com maior profundidade. Mas é porque a personagem principal é uma atriz pornô. E eu me considero uma militante anti-pornografia e anti-prostituição. E o tom do texto, o tom que o Roberto Bolonio usa é meio naturalizando essa profissão, o que é algo que eu não concordo. Mas eu não terminei o texto e não terminei o conto, então não vou definir as minhas impressões agora. Mas eu acho que isso
de certo modo, tem a ver com o tom que o Bolonio usa com várias outras personagens femininas. É algo que eu quero desenvolver melhor quando eu for escrever uma resenha sobre ele. Interromper a leitura porque chegou um e-mail aqui importante de um edital que eu tô participando. Eu tenho que responder logo. Falta ainda umas 10 páginas pra terminar o conto que eu tinha que terminar hoje. E ainda ler 3 capítulos do Don Quixote. Eu vou encerrar esse reading vlog por aqui, porque provavelmente eu vou ficar lendo ali na cama, já que as minhas costas já estão um pouco doendo de ficar na cadeira. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda tô aprendendo a fazer esse tipo de vídeo, mas é algo que eu gosto de ver e também tá sendo legal de fazer. Então, até o próximo.